Paz do Senhor à igreja, amém? É com muita satisfação que eu estou aqui nesse altar hoje para testemunhar desse Deus poderoso, esse Deus que fez um milagre na vida da minha mãe. Eu já me vi aqui em cima, quando eu estava passando por aquele vento, eu e minha irmã, eu já me via nesse altar, contando esse testemunho, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Antes de começar o testemunho, ler um versículo da Bíblia que, antes de acontecer tudo, falou muito ao meu coração. Que diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, diz que lembra-te de onde caíste e arrependeste e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeste. O Senhor, Ele quer que a gente se arrependa de onde a gente caiu e volte ao primeiro amor, às primeiras obras. E quando a gente não reconhece isso, queridos, a gente passa por uma tempestadezinha para a gente reconhecer. E hoje eu quero te dizer que eu reconheci isso na minha vida. E tudo começou no dia 24 de maio agora. Eu estava me arrumando para vir para cá na terça-feira. E minha irmã Claudinha começou a me gritar. Me gritando na minha casa, falando que minha mãe estava passando mal. E quando eu cheguei lá, minha mãe estava com muito frio. Estava passando mal demais, sentindo muita dor. E aí nós pegamos ela e levamos ela para o hospital geral. Chegando lá, ela passando muito mal, ela foi logo fazer uma tomografia e os médicos falaram para minha irmã que ela estava com pancreatite. Você sabe que essa enfermidade não é muito boa, né? Já perdemos irmão aqui com isso. E aí o médico falou para minha irmã que ela estava com a taxa muito alta e que ela estava com uma pedrinha da vesícula que saiu e foi para o canal do pâncreas. E falou para minha irmã, olha, ela vai ter que ficar aqui. E quando minha irmã falou isso para mim, queridos, eu te confesso que eu, naquele momento, falei, Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres para minha vida? Nesse lugar, fazendo isso comigo. Porque o ano passado eu passei pelo deserto muito grande, queridos, por falta de obediência a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, obedeça a Deus, obedeça o chamado que Ele tem para a tua vida. Obedeça aquilo que Ele te chama a fazer. Porque é muito bom quando a gente se converte, a gente está com aquele amor, primeiro amor por Deus. A gente faz a obra com muito amor, com muita dedicação. As pessoas chegam a ver a gente e falam assim, eu estou passando por um sofrimento muito grande. Vem desabafar com a gente, na mesma hora a gente olha, irmão, vamos orar. Né? O primeiro amor é assim, gostoso, né? A gente quer louvar, adorar o Senhor, mas quando passa tudo isso, a gente esquece do Senhor. A gente esquece do primeiro amor. A gente vira as costas para o Senhor e fala, Senhor, olha só, chama outro, porque eu não vou. A gente faz igual a Jonas. Deus manda a gente para Nínive, a gente vai para Tarso, totalmente diferente daquilo que Deus quer. E ali eu comecei a perguntar a Deus o que Ele queria da minha vida. E minha mãe foi internada, minha irmã falou para mim, minha sobrinha, você pode ficar? Eu falei, posso, mas com o coração muito despedaçado. Passei aquela noite em pé com a minha mãe, não tinha banco para sentar, e aquele deserto. Passamos eu e ela 5 dias naquele lugar com a minha mãe, passando muito mal. Teve um dia que minha mãe tomou antibiótico, ela vomitava tanto. Ela falava que estava passando mal, e eu falava, Senhor, tenha misericórdia da minha mãe. Aí, queridos, ali eu aprendi a olhar para o meu irmão com amor, a ajudar o próximo, como Deus fala que a gente tem que ajudar.
Porque às vezes as pessoas vêm falar o problema deles pra gente e a gente não quer saber, porque se a gente está bem, eu não quero saber do problema do irmão. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que a gente tem que ajudar, pregar a palavra a toda criatura. A palavra de Deus diz que a gente tem que resgatar aqueles que estão lá fora, aqueles que estão desviados. A gente tem que sair de quatro paredes e trazer eles de volta, querido. A gente tem que se preocupar, sim. E ali o Senhor fez eu passar muita coisa, querido. Olhar pessoas doentes chorando, me falando, me ajuda. Sabe, teve uma senhora que estava sozinha, não tinha um filho com ela. Ela querendo comer, e não tinha ninguém nem para dar na boca dela. E eu tive compaixão daquelas pessoas, sabe? Confesso, irmão, que não foi fácil isso. Tinha uma mulher que operou o pé e ela pegou uma bactéria no pé. E ela sentia muita dor. E teve uma noite, a última noite que minha mãe ficou lá. Ela começou a chorar, me pedindo, menina, por favor, me ajuda, menina. Eu fui lá, chamei a enfermeira 2 vezes, a enfermeira não veio, e ela começava a chorar, me pedindo ajuda, que ela estava sentindo muita dor. E ali eu senti a dor daquela mulher, queridos. Eu falei para ela, eu não posso fazer nada pela senhora, eu posso orar somente. E ali eu orei, falei a passagem da Bíblia para ela, de Lázaro, e ela falou, engraçado, tem um louvor, né, que diz sobre Lázaro. E ali eu acabei de orar e comecei a louvar para ela. Aquele louvor de Aline Barro fala, mestre, eu preciso de um milagre. E eu comecei a contar o louvor para ela, e ela começou a chorar, chorar, chorar. E quando acabou, eu falei, senhora, eu não sei se olha religião, mas eu quero te dizer que Jesus te ama. E eu quero te dizer, comecei a contar o testemunho do ano passado que eu passei para ela, o deserto. E ela falou, olha, eu tinha que escutar isso tudo. Eu não poderia sair daqui sem escutar isso. Ela falou que era desviada, queridos. Ela era desviada. E ali eu fui entender o que Deus queria da minha vida. Porque a gente tem que arregaçar nossas mangas. E é a luta, queridos, de fazer a vontade do Senhor. E buscar aqueles que estão fora e pregar o evangelho para aqueles que não conhecem. Na quinta-feira ou na sexta, não me lembro muito bem, minha mãe teve alta. E o médico falou para mim assim, olha, sua mãe está tendo alta. Ela melhorou da pancreatite, a pedrinha saiu do canal. Deus começou a fazer um milagre. E aí ele falou, mas só que sua mãe, ela tem que operar com urgência. Aqui tem a operação, só que aqui é a barriga aberta, como ela tem 84 anos... Ela não pode ter essa cirurgia, tem que ser a laser, menos agressiva. No corredor do hospital, Deus estava no controle de tudo. Minha sobrinha encontrou com o médico perguntou o que ela estava fazendo, ela falou a situação da minha mãe, e ele falou, eu conheço um hospital que tem essa cirurgia, lá no Ouriço de Freitas. E aí nós saímos do hospital, mesmo dia, minha sobrinha conseguiu arrumar a cirurgia para minha mãe no Ouriço de Freitas. Minha mãe saiu na sexta, nós ficamos sábado e domingo com ela. Na segunda-feira, foi eu e minha irmã Claudinha lá para o Ouriço de Freitas e meu marido levar minha mãe. Chegando lá, a médica atendeu ela e falou, olha, a senhora veio de uma pancreatite e eu vou ter que internar a senhora vai ter que fazer a cirurgia, nós vamos fazer a cirurgia laser na senhora. Internou minha mãe na segunda, passou segunda, terça, a gente dormindo com a minha mãe, passando aquele deserto todo. Quando chegou na quinta-feira, quarta-feira o médico falou para minha irmã, sua mãe vai operar amanhã. E nós fomos para o hospital, eu, Claudinha, minha outra irmã Gina, minha outra irmã Aparecida. Fomos para o hospital 5 horas da manhã. Chegou lá, querido, nós subimos. Minha irmã subiu para ficar com a minha mãe e eu, minhas 2 irmãs, ficamos lá embaixo. Muito nervosas, preocupada com a minha mãe, que ela tem 84 anos. E não é uma cirurgia fácil. E aí minha irmã subiu e ficou lá em cima. Daqui a pouco minha irmã falou assim, olha, mãe foi para o centro cirúrgico.
Veio uma tempestade muito grande, queridos. Eu não sei se deu aqui, mas lá foi uma tempestade, uma ventania. E eu falava, Senhor, tenha misericórdia, não deixa faltar luz. Minha mãe está no centro cirúrgico. E ali eu comecei a orar. E depois que cessou aquela tempestade, querido, veio um sol lindo. E o Senhor falou comigo, aquiete seu coração, eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle. Até aqui eu tenho te ajudado. E ali nós ficamos ali embaixo, apreensivos, porque ela estava lá em cima, não dava resposta, que minha mãe tinha voltado ainda. Daqui a pouco meu celular tocou e ela falou, mãe já veio do centro cirúrgico, mas ela não fez cirurgia laser. Tiveram que abrir a barriga dela. Porque quando enfiaram o aparelho, a vesícula dela estourou dentro dela, queridos. E aí os médicos tiveram que cortar ela, para abrir ela, lavar ela por dentro. Porque foi uma cirurgia muito grave. Eles tiveram que correr para socorrer a minha mãe. Mas todo o tempo eu pedi a Deus, Senhor, manda os melhores médicos para operar minha mãe. Que não seja ele, mas que seja o teu Santo Espírito a tocar naqueles médicos. Senhor, em nome de Jesus eu creio em Ti. Aí quando minha irmã falou isso, que ela tinha aberto, eu falei, Senhor, onde está o Senhor? Que não está me ouvindo. E Deus todo o tempo falava para mim, eu estou contigo, aquiete teu coração. Aí minha irmã depois falou para mim, ela estava muito desesperada. Depois ela ligou falando, olha, o que não poderia ter acontecido, aconteceu. Mãe arrancou a sonda. E agora, Carminha, o que a gente vai fazer? Depois de uma cirurgia aberta, querido, uma senhora de 84 anos, depois de arrancar aquele dreno que não podia ter arrancado, porque aquilo suga as bilis que ela tinha operado. Quando ela falou isso, minha irmã entrou em desespero, minha outra irmã, mas Deus tinha me dado uma paz tão grande naquela hora que Ele falou comigo, sabe? Eu senti o Senhor perto de mim falando, eu estou contigo, eu estou no controle. Aí ela ficou desesperada, falou, Carminha, sobe aqui. Eu falei, mas por quê? Você quer que eu suba para orar? Ela falou, não, por favor, sobe. Quando eu cheguei lá, queridos, a minha irmã está num desespero tão grande na porta. Ela falava, eu não quero ficar nesse lugar. Minha mãe estava deitada naquele leito, branca, sentindo muita dor, fazendo muitos vômitos. Aí eu fiquei tão desesperada, eu falei, Claudinha, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui que você deu seu nome. Ela falou, pelo amor de Deus, deixa eu sair, que eu não posso ver a minha mãe desse jeito. Eu não sei, eu quero sair daqui de dentro. E ali, querido, vocês sabem que quem ficar no beco sem saída, só tinha eu para ficar ali. Eu vim na mesma hora na minha cabeça, eu te escolhi para passar isso, porque eu sei que você é forte, eu sei que você tem fé, eu sei que você crê no meu poder, eu sei, eu confio. E aí eu falei, Senhor, me dê força, Senhor, agora só eu. E aí ela saiu desesperada, querido, e eles ficaram num desespero muito grande lá embaixo. E eu fui para perto da minha mãe e falei, Senhor, eu sei que Tu és o Deus que fez muito milagre na minha vida. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Mas hoje eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor cure minha mãe. Eu preciso que o Senhor tire essas dores dela, Senhor. Eu preciso, Deus, de um milagre. E ali, queridos, eu fiquei o dia todo orando minha mãe. Eu ainda tive que ter palavras para confortar aquelas pessoas que estavam lá embaixo. Eu falava para minhas irmãs, olha, tenha fé. O Senhor falou para mim que vai curar ela. Tenha fé, crê. E eu passei o dia todo em pé, queridos, orando pela minha mãe e louvando. Eu fiquei a noite toda, teve a madrugada, que todo mundo estava dormindo. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor curar minha mãe, se amanhã minha mãe amanhecer boa, Senhor, se ela não amanhecer vomitando, se
se ela andar esses corredores, se surpreender esses médicos com o teu poder, eu vou subir naquele altar e vou falar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus de poder, o Senhor abre porta e fecha a porta, o Senhor dá vida e tira a vida. Queridos, eu orei aquela madrugada toda falando: Senhor, eu quero ver o teu poder sobre a vida da minha mãe. E queridos, eu senti o Senhor pertinho de mim. Eu senti um conforto tão grande. A mulher do lado falou assim: engraçado, você tá com a calma tão grande. Eu falava para ela assim: não sou eu, é o Deus que eu sirvo que está me dando essa paz. Aí eu vim, passei a noite toda orando a Deus e falando para Ele surpreender aqueles médicos, para surpreender aquelas pessoas que estavam na enfermaria com o poder dele. Se Ele fizesse isso, eu ia vir aqui hoje para dar o testemunho. E aí eu fui embora para casa, ela ficou lá com ela no outro dia seguinte. Quando chegou às 10h30, eu estava dormindo, meu marido acordou falando que ela tinha ligado e falado que minha mãe estava andando, queridos. Minha mãe estava andando aquele corredor. Minha mãe estava andando, levantou, fez xixi sozinha. Minha mãe estava tomando banho sozinha. E aqueles médicos, queridos, ficaram surpreendidos com o poder de Deus. Teve uma menina no mesmo enfermaria que falou para minha irmã: olha, como que pode? Eu fiz a mesma cirurgia do que ela. Ela tem 84 anos, ela não está vomitando, ela não está sentindo nada. Aí eu falei assim: é o poder de Deus. Eu chorei tanto naquela manhã, agradeci tanto a Deus. Eu quero te dizer nessa noite, às vezes a gente quer ver para crer, mas não é assim que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente creia para ver a glória dele acontecer, para ver os milagres acontecer em nossas vidas. Porque, querido, hoje eu posso te dizer que Ele é poderoso para curar mesmo, para libertar, para salvar, sabe? Se você entrou aqui hoje não acreditando no poder de Deus, eu quero te dizer que creia nesse Deus que eu sirvo, nesse Deus que você serve, esse Deus que curou a minha mãe. E minha mãe hoje ela não veio por causa do frio, mas a gente ia trazer ela para vocês verem o poder de Deus sobre a vida da minha mãe. Hoje ela está bem em casa, não está sentindo dor, está com 14 pontos na barriga, mais um ponto no umbigo. Os médicos falaram assim, ontem eu fui no hospital geral, encontrei com o médico Diogo, ele falou assim, eu estava conversando com a enfermeira, que minha mãe tinha operado no Orense de Freitas. Ele chegou: quem é tua mãe? Eu falo: porque eu sou médico do Orense. Falei: minha mãe é Maria da Cruz Vidal. Aí ele falou assim para mim: os médicos todos estão abismados. Como essa senhora se recuperou rápido. Eu falei para ele: olha, sabe o que é isso? É o Deus que eu sirvo. Esse Deus poderoso. E hoje eu estou aqui para contar que Ele é Deus, querido. Ele não esqueceu de você. Mas eu quero te dar uma receitinha. Obedeça ao Senhor. A Bíblia diz que melhor obedecer do que sacrificar. Hoje eu entendo o que Deus quer da minha vida. Eu falei para Ele: Senhor, eis-me aqui. Envia a mim. Não quero mais estar desobedecendo o Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Minha mãe, semana que vem, ela vai vir aqui.